Queridos, tem muitos crentes que ainda acreditam muito nessa situação de sorte e azar. Ainda há muitos crentes que pensam que a sua vida, ela está apenas orientada por condições aleatórias ao que você faz. Recentemente, nós entramos aqui em uma série, passamos 3 quartas-feiras falando sobre a lei da semeadura, e mostrando que as suas ações, elas têm consequência, e que aquilo que você planta, você colhe. Então deixa apenas de ser uma condição aleatória, e que você não precisa necessariamente estar reclamando da vida, estar reclamando das condições em que você cresceu, ou das circunstâncias que estão à sua volta. Mas me parece que a palavra de Deus, e hoje nós estamos entrando exatamente nessa linha, que independente das circunstâncias, do local, aonde você nasceu, há um caminho que foi trilhado por Deus e que foi ensinado a você, que é o caminho da bem-aventurança. Ou seja, pelo que a palavra nos mostra, você pode não ter tido o direito de escolher como você veio a esse mundo, mas você pode ter o direito de escolher por onde você vai andar nesse mundo. E entender isso nos leva a compreender que o salmista nos fala aqui sobre 2 tipos de pessoas e sobre 2 maneiras de viver, e vão corresponder exatamente às categorias das pessoas que estão representadas. 2 caminhos, 2 pessoas, 2 maneiras de viver. A Bíblia também faz esses paralelos, quando fala sobre o caminho da salvação, sobre o caminho da perdição. Independente do que se encontre, ou a criatividade que o pecado possa desenvolver para conduzir o homem, mas quando Jesus fala de caminho, ele também falou de 2 caminhos. Independente de qual seja o pecado, ou qual seja o nível da incredulidade do homem, me parece que Jesus também resumiu todo esse processo a 2 portas. Há uma porta que conduz à salvação, e outra que conduz à perdição. Então, embora estejamos aqui tratando de um texto que está no Antigo Testamento, encontramos um paralelo forte que nos dá uma base empírica de constatação pelo exemplo que nos traz, para que possamos compreender que Deus diferenciou dentro de 2 grandes categorias as pessoas que estão na face da terra. E aqui ele vai falar de uma primeira categoria, que é apresentada aqui pelos salmistas, que são os ímpios, os pecadores, os escarnecedores. Todos esses estão em uma categoria. E ele fala da segunda categoria. E essa segunda categoria, ela é marcada pelo homem que tem prazer na lei do Senhor. São os justos. Ou seja, de tudo que você pode encontrar na terra, tudo se resume a 2: justo e injusto, ímpio e santos, salvos e perdidos. 2 grandes categorias. Mas me parece que nesse salmo, o autor dele, de uma forma muito clara, vai nos dizer exatamente aquilo que nós estamos caminhando e trilhando. Ele vai dizer que a maneira como vivemos, ela é determinada por nós mesmos. O caminho que nós andamos, ele não é definido pelas circunstâncias, ele não é definido pelas pessoas. Eu achei interessante quando André Goma esteve aqui com a gente no sábado, e ele falou algo interessante. Ele disse que estava no trânsito, e aí o cara xingou ele de tudo que é nome. Ele disse que normalmente quando você recebe um xingamento desse, a sua reação natural é devolver na mesma intensidade da ação. É a lei da física. Toda ação gera uma reação na mesma intensidade. Só que ele disse que ele mudou a perspectiva. E quando ele mudou a perspectiva, ele mudou a reação. Ele falou para a pessoa que estava do lado dele no carro: não, tudo que a pessoa está dizendo é apenas para eu dirigir melhor. Ou seja, todos os palavrões, todos os lugares que o rapaz mandou ele ir, que ele não queria ir, todos os adjetivos que foi dado à senhora mãe dele, que ele também achou que não era pertinente a ela,
Ele resumiu tudo isso em uma consciência que mudou não quem estava fora, porque quem estava fora passou por ele. E aí eu quero que vocês entendam algo que lá na frente eu vou recobrar. Em algum momento eles estavam no mesmo caminho. Em algum momento os caminhos dessas duas pessoas se cruzaram. Você vai ver isso aqui daqui a pouco, eu vou voltar nisso. Esse exemplo para mim tipificou muito o que nós vamos tratar daqui a pouco. Eles passaram em algum momento pelo mesmo caminho, mas a forma que eles saíram dali, um continuou com a mente dele cheia de todo ódio, agressividade que ele lançou contra o nosso irmão André. Mas a forma como ele recebeu e mudou a perspectiva de como ele recebeu, levou ele para um outro caminho. Por quê, pastor? Porque se ele tivesse devolvido a agressão na mesma intensidade, aonde teria terminado essa conversa? Numa delegacia? Em um cemitério? Veja, o fato dele ter mudado a perspectiva, mudou a resposta. E por ter mudado a resposta, um foi embora e o outro ficou. Um foi embora com um xingamento, com expressões ruins, com o coração cheio de rancor, cheio de perversidade, e o outro ficou em paz. E disse, ele apenas está dizendo para eu dirigir melhor. Veja, quem decidiu a vida dele, ele falou muito sobre isso. Ele disse, quem decidiu a minha vida não foi a agressão que eu sofri, mas quem decidiu a minha vida fui eu. A agressão não pode ter o poder de mudar a minha decisão. A agressão injusta que eu sofri, se eu absorvo ela, ela faz parte de mim. E quando eu devolvo na mesma intensidade, eu estou igual ou no mesmo nível de quem enviou a agressão. Mas quando eu me desvio dela e deixo ela passar, o que está de fora não pode mudar o que está dentro. Ou seja, esse exemplo tão simples, ele vai nos dizer que quem determina para onde você vai é você. Mas a minha mãe me maltratou, mas o meu pai me abandonou, mas o meu marido me traiu, mas eu não tive oportunidades na vida, mas ninguém me ama, ninguém gosta de mim por causa da minha cor, ninguém gosta de mim por causa da minha orelha, ninguém gosta de mim porque eu não sei falar direito. Entenda, você está deixando a circunstância mudar quem você é. É você quem está permitindo que o rumo da sua vida seja traçado pela marca que ele trouxe sobre você. Talvez no presídio, alguém pudesse ter perguntado a José, menino, de onde é que você vem? Eu venho da injustiça, eu venho da traição, eu venho da covardia, eu venho do abandono, eu não tenho motivo para sorrir, eu não tenho motivo para ser feliz, a minha vida é uma desgraça, a minha vida é sem perspectiva, a minha vida é sem futuro, eu não tenho mais nada na vida, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais família, eu não tenho mais futuro. Mas me parece que quando a Bíblia diz que 2 homens foram lançados na prisão, havia em José algo que talvez passe despercebido por muitos que leem a história. Mas José estava preocupado com as emoções de quem estava na prisão. Ele viu que aqueles homens acordaram de manhã e eles não estavam em paz. Onde foi que José estava? Por que ele estava na prisão? Se ele estava preocupado com o bem-estar dos outros, é porque a prisão não definiu quem ele era. A prisão não pôde definir a alegria dele. Ele não dependia do que estava de fora para mexer com o que estava dentro. Havia algo dentro dele que, independente de onde ele estivesse, ele ia continuar sendo quem ele era. Se ele está na casa de Potifar, ele continua sendo José. E por onde ele passa, tudo prospera. Não é, preste atenção, que você vai começar a entender aqui agora algo violento. Não é ele quem muda, é o caminho que ele passa que vai mudando. A cada passo que ele vai dando em um caminho torto, o caminho tem que se aplanar para ele passar.
se ele vai para uma casa onde não tem prosperidade, porque ele começou a andar na casa, a casa começa a prosperar por causa do pé de José. Se ele vai para a prisão passa a cuidar emocionalmente dos presos, porque José está na prisão. A prisão não define quem ele é. O calabouço do poço não define quem ele é. Como também o trono não define quem ele é. Se o mais profundo buraco não mudou quem ele era, não é o trono também que vai mudar quem ele era. Quando os irmãos dele aparecem diante dele, ele disse: Deus agora colocou vocês nas minhas mãos, mas podem ficar tranquilos. O mesmo José do fundo do poço é o mesmo que está no trono. O mesmo José que estava lá na cadeia, injustiçado pela mulher de Potifar, é o mesmo que está no trono. O mesmo José que administrava a prisão é o mesmo que está administrando todo o Egito. A minha compreensão e a minha perspectiva mudou. E porque mudou a minha perspectiva, mudou a minha forma de reagir. E qual foi, José, a sua perspectiva? Por que você está nos tratando assim? Porque eu entendi que todo o mal que vocês me fizeram, porque me fizeram, eu tenho consciência e tenho compreensão. Mas entendo que acima de vocês existe um Deus que governa o céu e a terra, e que nada do que vocês me fizeram teriam me feito se não fosse plano e vontade de Deus para que eu pudesse chegar exatamente onde eu estou aqui hoje. Quando muda a perspectiva, muda a resposta, muda o caminho. Não é o caminho que tem que lhe definir, é você que tem que definir o caminho. E aí, irmãos, o Salmo ele vai dizer isso, mas vai lhe dizer mais, porque ele vai começar com a expressão chamada bem-aventurado. Eu gosto dessa expressão, porque você pode encontrar alguns significados para ela. O que é ser bem-aventurado? Bom, é ser feliz, é ter felicidade, mas essa não é a expressão que eu mais gosto, porque uma das coisas que a hermenêutica nos ensina, e aqui eu não estou falando só de hermenêutica, de teologia, que tem, mas a hermenêutica ela é importante. O que é hermenêutica? A hermenêutica é uma ciência que nos ensina a interpretar as coisas, a interpretação da linguística, do texto, entender as coisas, entender o que está escrito, regras que foram criadas para que a gente possa compreender um texto. E uma das partes da hermenêutica que eu gosto muito de aplicar principalmente na Bíblia, é quando você fala de uma interpretação sistemática e contextual. Sistemática é você entender todas as vezes que a Bíblia traz essa expressão, porque em nenhuma delas pode estar conflitante com a outra, porque se a interpretação que você der, a palavra bem-aventurado não se encaixar perfeitamente em todas as vezes que a palavra foi usada, essa interpretação ela está contrária à hermenêutica. Contextual. Sistemática, contextual, elas têm que estar dentro do contexto do texto onde ela está inserida. Então, a minha interpretação, eu estou dizendo minha, porque se eu estou falando interpretação, é porque precisa interpretar, senão não estaria escrito. Seria uma interpretação literal. Eu estou falando de uma interpretação sistemática e contextual. O que é que eu estou querendo lhe dizer? Que dentro do contexto, me parece que fica muito pobre a expressão bem-aventurado ser resumida feliz. Em todas as vezes que você encontrar essa palavra na Bíblia, se você substituir apenas pela palavra feliz, ao meu ver, me parece que é muito pobre um vocabulário. Ao meu ver, seria, ao meu ver. Se você tiver outro ver, eu respeito o seu ver também. Mas eu quero compartilhar o meu ver com o seu ver, para ver se o nosso ver dá alguma coisa. Veja-se agora, uma das interpretações para a palavra bem-aventurado não me parece mais cheia da força que me parece que quem escreveu quis dar. Bem-aventurado é um recebedor do privilégio do favor divino. Não é mais do que ser feliz? É um recebedor privilegiado do favor divino. Eu acho, por isso que eu estou dizendo que é o meu ver. E se o nosso ver for esse, vai ficar por esse. Mas podem ter outras pessoas que têm outro ver, eu respeito. Mas eu acho que, quando diz assim, bem-aventurado, está falando de alguém, esse aí é um recebedor
privilegiado do favor divino. Isso é ser bem-aventurado. Me parece que o contexto do texto diz exatamente sobre isso. E todas as vezes que essa palavra é empregada na Bíblia, ela está dentro dessa conotação da bênção de Deus, que está ligada ao favor de Deus. E não simplesmente alguém feliz. Porque você vai encontrar na sua Bíblia, pessoas que leram comigo hoje, é possível que a sua tradução tenha começado assim: feliz é o homem. Ou está escrito bem-aventurado. Mas eu acho que bem-aventurado precisa ser bem compreendido. Porque quando você entende o que é ser abençoado por Deus, quando você começa a estudar os primeiros capítulos do livro de Gênesis, como também quando você vai ver Deus dando as primeiras palavras para o seu povo no livro de Deuteronômio, esse texto nos leva a desenvolver uma profunda consciência de como Deus conecta a bênção à obediência. Bênção e obediência. Bênção e obediência. As ordens de Deus, as leis de Deus são bênçãos. E as bênçãos vêm em formas de mandamento. A mesma coisa você vai ver nessas sentenças do Salmo 1. Irmãos, a primeira vez que a palavra bênção, ela é utilizada na Bíblia, é logo após Deus ter formado o homem. A Bíblia diz que Deus, você vai ver isso em Gênesis capítulo 1, verso 28, Deus os abençoou. Ou seja, Deus criou a terra, Deus criou os luminares, Deus criou o céu, e vai dizendo o que Deus fez. Depois que Deus criou o homem, aí vem a palavra bênção. E Deus agora os tornou privilegiados do favor divino. E disse a eles: frutificai e multiplicai-vos. Eu disse que a interpretação era contextual. E eu estou lhe dizendo que ser privilegiado do favor divino é diferente de ser feliz. Ser abençoado. Mas aqui é Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos. Mas espera aí, vamos para o contexto. Deus os abençoou dando uma ordem: frutificai. O que foi que Deus estava mandando eles fazerem? Você vai ser privilegiado do favor divino. Preste atenção. Vocês vão se multiplicar. E Deus está dizendo: só quem tem poder de criar outro ser humano sou eu. Mas agora eu estou dando a vocês o privilégio de vocês executarem algo que só eu posso fazer. Então vocês vão ser abençoados por terem o poder de gerar novas vidas. Irmãos, aqui eu vou abrir um parêntese. O que o diabo faz, me perdoe, o menininho ali, mas eu vou falar assim de uma forma, muitos entendedores entenderam. O que tentam fazer com o processo de reprodução humana, o que o diabo tenta sujar essa matéria, irmãos, esculhambar tudo, é algo que só quem está ligado no mundo do espírito vê como o diabo é sujo e perverso. Porque isso aqui foi algo que Deus deu ao homem dizendo: olha, eu estou dando a vocês um poder que só eu tenho. Vocês vão poder se reproduzir e gerar novas vidas. Aí o que Deus diz? Frutificai, encham a terra e sujeitem a terra. Deus agora transfere mais um dos seus atributos ao homem e diz: assim como eu governo o céu, vocês dominem sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: isso eu faço no céu. E estou tornando você homem. Eu não dei esse favor divino ao leão. Eu não dei esse favor divino à baleia. Eu não dei esse favor divino aos luminares. É só vocês. Eu estou abençoando apenas vocês, homens. Estou dando a vocês o poder divino de gerar espírito. Porque o homem, ele não é só carne. Animal só gera alma e carne. E a alma do animal não é a alma do homem. Mas ele deu poder. A Bíblia diz que o homem tem espírito. Porque quando Deus soprou sobre o homem, soprou o seu. E Deus não anda soprando na barriga de ninguém.
A Bíblia diz que Deus formou a nossa vida dentro do ventre da nossa mãe, mas o sopro de Adão passa por Adão para os seus descendentes, porque ele deu poder e o abençoou, dizendo: multiplique-se e domine. Meus atributos, que são celestiais, eu estou espelhando ele em vocês. Vão ser abençoado por Deus. É simplesmente muito diferente de você dizer: porque eu tenho sorte, porque eu tenho azar. A bênção de Deus sobre a vida de alguém é tornar esse alguém favorecido, privilegiado de ter algo que é dado pelo próprio Deus, ser privilegiado do favor divino. E as palavras, irmãos, que o homem, as primeiras palavras que o homem ouviu de Deus, foram palavras de bênção, não foram palavras de maldição. E o salmista vai começar exatamente dizendo: e é abençoado o homem que tem o seu prazer na lei de Deus. Eu quero destacar aqui uma palavra: que tem o seu, não é a sua obrigação. Não é a sua obrigação. Tem muita gente seguindo a lei de Deus por obrigação. Não é por obrigação. A fórmula, ela só dá certo se todas as palavras estiverem bem entendidas. Como é que eu faço o bolo? Bote 2 ovos. Irmãos, eu sei que ninguém aqui vai fazer isso, mas ninguém precisou dar instrução dizendo: olha, mas na hora quebre os ovos, tire a casca. Não é? A gente já sabe como quebrar ovo. Mas será que se você mandasse meu filho de 7 anos pegar os ovos e botar no bolo, será que ele sabe que tem que quebrar a casca para botar o ovo? Mas a receita está lá, 2 ovos. Alguma receita que você pegou está lá, 2 ovos, só a parte de dentro, a clara e a gema menos a casca? Alguém aí que faz bolo já pegou uma receita assim? Às vezes você pega só a clara. Se você for fazer um quindim, vai estar lá só a gema. Mas nunca a receita vai estar dizendo é ovos sem a casca. Porque a gente já entende que a casca não faz parte do processo da receita. Mas parece que às vezes as coisas de Deus, a gente não quer entender o que é óbvio. Se ele está dizendo que é bem-aventurado aquele que tem o seu prazer na lei de Deus. Irmãos, palavras de bênção. Tem que ter prazer na lei de Deus. Não adianta tentar servir a Deus por obrigação. Não adianta colocar a lei de Deus como um fardo, não vai dar certo. Sabe por quê, irmãos? Enquanto o homem estiver conectado com Deus, a palavra de Deus, ele vai ser bem-aventurado, ele vai ser bem-sucedido, ele vai ser próspero, ele vai ser destinatário do favor de Deus. Mas como eu lhe disse, obediência à palavra de Deus e bênção estão inseparavelmente ligados. E o salmista começa exatamente falando sobre o caminho da bem-aventurança. Ele começa falando em que consiste a verdadeira e a profunda bem-aventurança. E aí o versículo 1 vai descrever o que é a vida do homem bem-aventurado, mas a contrário senso. Porque ele não vai começando dizendo o que ele faz, mas vai começar dizendo exatamente o que ele não deve fazer. E ele vai dizer: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios. Irmãos, a palavra hebraica para ímpio é racha. E essa palavra significa alguém culpado de crime. Você pode usar essa mesma palavra para alguém que é condenado por crime. Hostil a Deus, culpado de pecado. Ou seja, o que é o ímpio? O ímpio é aquele que está desconectado de Deus. É aquele que não tem nenhum relacionamento, nenhum compromisso com Deus, porque ele já foi afetado pela condenação de Adão. Então, a palavra ímpio aqui, ela está ligada a pessoas que espiritualmente estão mortas. Elas não têm conexão com o Espírito de Deus. E o que é que o Salmo está então me dizendo e dizendo a você? Deus não vai lhe abençoar se você estiver ouvindo o conselho de quem não tem comunhão com Ele. É uma questão simples. Todo conselho do homem está associado à estrutura que ele tem. Porque uma fonte não pode jorrar 2 águas.
ou a água é doce, se ele não tem comunhão com Deus, a estrutura do homem é mundana. E se a estrutura do mundo não tem nada a acrescentar àqueles que pertencem ao reino de Deus, se o que tem baseado a sua vida, o que tem baseado as suas decisões, são conselhos de pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus, a Bíblia está dizendo, você não está enquadrado dentre aqueles que estão habilitados para prosperar. Os que estão bem-aventurados, não faz parte. Irmãos, veja, o conhecimento, informação, sabedoria do ímpio, vem de um sistema alienado de Deus. E o conselho que vem desse sistema, por estar desalinhado com Deus, vai sempre se opor a ele. Então, a coisa é muito mais séria do que o que a gente pensa. É extremamente importante, irmãos, que você defina com quem você vai andar. Porque é esta amizade que vai deixar um legado na sua vida. São as pessoas que estão próximas a você. Veja que aqui ele usa a palavra conselho. E conselho é dado através de palavras. E as palavras, elas vêm pelo ouvido. Eu vou resumir aqui em um exemplo mais simples e o primordial de todos. O pecado original começou por causa de um conselho. A serpente não coagiu Eva a pecar. Apenas lhe deu um conselho. Ela apenas estava conversando com quem não devia conversar. Ela apenas estava trocando ideia com o diabo. Porque parecia legal conversar com o diabo em uma tarde ou num dia lá de sol, no jardim do Éden. E que mal o diabo pode me fazer se eu sou homem e eu domino sobre todos os animais da terra? A Bíblia não mostra de que forma esse processo aconteceu, mas nos deixa entender que o próprio espírito do diabo estava tomando conta da serpente. E pelo fato da serpente ser o animal mais astuto que existia no jardim, não pareceu talvez estranho a mulher estar conversando com o animal. Mas a questão é que a conversa tomou outro rumo, e a conversa começou a falar das leis de Deus. Só que Deus não tinha dado a lei à mulher, Deus tinha dado a lei ao homem, e a mulher começou a conversar com a serpente sem a presença do homem. E quando ela chegou para falar com o homem, ela já tinha tomado a decisão e já tinha comido da fruta. E ela verdadeiramente não tinha morrido. E pareceu agora bem ao homem que se a mulher comeu e verdadeiramente ela não morreu, mas estava lhe dando testemunho de que realmente a sua visão se abriu, Deus era mentiroso e a serpente era verdadeira. Mas isso não durou muito tempo. Porque o pecado e o prazer do pecado, ele é exatamente temporário como era aquele momento original no jardim. O diabo ele vai lhe prometer coisas boas. O diabo ele vai lhe dar bons conselhos aos olhos humanos. E talvez quem está lhe dando esse bom conselho, do conselho que ele ouviu, de alguém que fez, está desfrutando exatamente esse primeiro momento do pecado, em que comeu o que não deveria e está ali cheio de prazer e de expectativas pelo mal que ele cometeu, porque ninguém pecou e morreu imediatamente. Mas o tempo passou e em poucos minutos começou já um conflito na família. O homem já não suportava olhar a mulher e a mulher já não suportava olhar mais o homem. Eles já não podiam conviver mais em harmonia como conviviam antes. Veja, nossos líderes do Ministério de Casais, a primeira consequência do pecado foi exatamente a destruição da harmonia na família. Por quê? Começou como? Conselho. Só foi um conselho. Deus é mentiroso. Se você comer, vai dar certo. E você comeu, eu comi. E deu errado em sua vida? Não, olhe para mim. Eu já estou no 3º casamento, está tudo bem na minha vida. Pode fazer isso que vai dar certo. Asaf disse, um dia eu comecei a ver o conselho dos ímpios. E comecei a me revoltar com Deus. Por que eles fazem tantas coisas erradas? E parece que eles só prosperam. E eu que tento fazer as coisas certas, eu que estou tentando servir a Deus, estou pagando preço, estou orando, parece que a minha vida só vai de mal a pior. Ah, irmãos, quando eu comecei a olhar para o que os ímpios estavam fazendo, por um momento,
me deu vontade de cometer as mesmas coisas que eles, me deu vontade de ver pornografia como eles, me deu vontade de me prostituir como eles, me deu vontade de beber como eles, me deu vontade de usar droga como eles, me deu vontade de roubar como eles, me deu vontade de vestir como eles, me deu vontade de explorar minha sensualidade como eles, de ouvir músicas como eles, de celebrar as suas festas como eles. Mas antes que eu fizesse essa loucura, antes que imediatamente eu entrasse no conselho e no caminho do ímpio, Deus me deu o privilégio de poder adiantar a história só um pouquinho. E ainda no começo da minha trajetória, eu vi o fim. E quando eu vi aonde aquilo ia dar, eu não tinha outra palavra para começar o meu salmo, senão dizer: verdadeiramente bom é Deus com Israel. Verdadeiramente bom é Deus comigo. Verdadeiramente bom é Deus com a sua igreja. Porque quando eu vi aonde aquilo ia dar, quando eu vi aonde terminava o caminho deles, Senhor, o Senhor livrou os meus pés, o Senhor me livrou da morte, o Senhor me livrou da destruição. Aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Irmãos, aqui não está falando de você passar pelo caminho. A igreja já teve um tempo que se fechou, e as pessoas que eram da igreja não se relacionavam com as pessoas que estavam de fora. Me parece que o evangelho de Jesus não é condizente com isso. O que eu lhe disse, aqui eu volto para o exemplo de José, é que quando nós estamos falando do caminho, é inevitável que o nosso caminho se cruze com o caminho das pessoas que estão no mundo. Mas a pergunta é, quando o seu caminho se cruza com o caminho de alguém que está nesse mundo, e que está seguindo o caminho do mundo, é você que traz a pessoa para o caminho que você está, ou é a pessoa que lhe arrasta para o caminho que ela está? Aqui a Bíblia está falando, irmãos, de pessoas que estão adotando o costume dos pecadores. Caminho está falando de algo longo, não é algo instante, mas é algo que tem um percurso. São pontos interligados que formam um caminho. E nesses pontos, quais são os parâmetros e as diretrizes que estão nele? Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Qual é o seu caminho? Em que caminho você tem andado? Irmão, se o seu caminho não é Jesus, qualquer outro caminho não é o caminho da bem-aventurança. Existe um caminho que se chama Jesus, existe outro caminho que se chama o caminho dos ímpios. O caminho que se chama Jesus, ele é apertado. O caminho que se chama Jesus, ele é estreito. Mas é um caminho seguro. Mas é um caminho que, por mais estreito que ele seja, por mais apertado que ele seja, é um caminho que lhe dá paz. É um caminho que você vai andar apertadinho nele, mas você vai estar feliz. Mas tem um caminho que lhe engana. É um caminho largo que lhe diz: corra, ande na velocidade que você quiser. Mas você não vê as armadilhas que estão nele. E embora o caminho seja largo e seja espaçoso, no meio dele tem armadilhas que vão interromper toda a sua trajetória. Eu prefiro concluir o percurso no caminho estreito e apertado, do que ser interrompida a minha trajetória no meio, em um caminho que me parecia muito fácil. Ontem o pastor lá deu o exemplo do touro, que para casar com a mulher tinha que pegar o touro, né? Então veio o touro, primeiro o homem ficou com medo, aí veio o segundo com o chifre grande, ele ficou com medo, aí quando veio o terceiro ele disse: esse aqui agora é fácil, vou dominar. O touro não tinha rabo. Como é que ele ia pegar o touro pelo rabo, se o touro não tinha rabo? Assim são os caminhos que o mundo nos mostra. Às vezes parece que seguir o caminho de Jesus é ter que enfrentar um touro raivoso. Mas às vezes o touro manso que o diabo nos oferece não tem rabo, não tem futuro, não tem trajetória. Irmãos, precisamos começar a entender as leis de Deus. E aqui ele fala sobre se assentar nas rodas dos escarnecedores. Irmãos, quando se fala de assentar na roda, veja que aqui não está falando mais de ouvir conselho, mas está falando de ter comunhão. Um falou de conselho, o outro falou de caminho, de andar, percorrer, o outro falou de ouvir, mas esse fala de assentar. Quem são esses escarnecedores? O que é se assentar, o que é ser contado entre eles? São zombadores, fofoqueiros, pessoas que falam mal dos outros,
estão sempre caluniando as pessoas, sempre falando mal de alguém, sempre falando mal de Deus, sempre falando mal da igreja, sempre falando mal de tudo. Essas são as pessoas zombadores. E o que é que Deus está dizendo? Você não vai ser bem-aventurado se você se assenta no meio deles, se você faz parte do meio deles. Escarnecedores, irmãos, eles não respeitam as coisas de Deus. Eles têm prazer em encontrar defeito em todas as coisas. Têm desprezo pelas leis de Deus, pelas autoridades, porque eles desprezam o próprio Deus. Mas ele começa falando, e aqui nós vamos caminhando para o final da ministração. Bem-aventurado são aqueles que têm prazer na lei do Senhor, e na sua lei eles meditam de dia e de noite. São essas pessoas, o homem bem-aventurado, que tem prazer em conhecer a palavra de Deus, em andar nela, praticar e meditar. Ele exercita a sua mente naquilo que o Senhor diz na sua palavra. Eu acho fantástico quando Davi diz: lâmpada e luz é o quê? Já tentou andar no escuro, irmãos? Quando você tenta andar no escuro na sua casa que você conhece, já é meio difícil. Você tem que andar devagar, se debatendo, procurando. Quem nunca esteve em casa e faltou luz no bairro? E aí você tem que procurar o fósforo, procurar onde está a lanterna. Quer dizer, hoje você vai procurar o celular, né? Hoje a coisa está mais sem graça. Mas antigamente você tinha... Mas antes, quem não tinha um pacote de vela em casa? Todo mundo tinha que ter um pacotinho de vela em casa. O velho fósforo Guarani, da caixinha azul, hein? Fiat Lux. O fogo elétrico acabou com tudo isso. Mas quando falta luz, você vai procurar onde está alguma coisa. E o mesmo lugar que você conhece, você vai, ó. Imagine você andar no escuro em um lugar onde você não conhece. Aí o que Davi disse, preste atenção, eu não sei o que vai me acontecer no dia de amanhã. Eu não sei o que vai me acontecer daqui a pouco. Mas eu entendi que quando eu conheço a palavra de Deus, ela não só guia os meus pés para não tropeçar, como ainda me mostra uma expectativa do meu futuro. É na palavra de Deus que eu acho segurança para os meus passos, mas acho também direção para o meu caminho. É a palavra, irmãos. Aí ele diz, essas pessoas que são bem-aventuradas serão como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo o que fizer, já pensou, tudo o que fizer prosperará? Tudo o que fizer. Talvez na floresta amazônica esse texto não faça muito sentido, numa floresta que chove todos os dias. Mas lembre, a palavra foi escrita para o lado do Oriente Médio. E falar no Oriente Médio, o que é uma árvore plantada junto a um ribeiro de água, faz toda a diferença. Porque ali a terra é muito árida, ela é desértica. E uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ela representa um oásis no meio de toda a vegetação. Ao redor está tudo seco, está tudo morto, mas tem uma árvore que ela não depende do que é externo. Ela não depende do clima, ela não depende da chuva, porque não são as suas folhas que estão sendo acariciadas pelas águas das chuvas, mas são as suas raízes que estão buscando águas que estão profundas. Ele diz, essa árvore é frondosa, essa árvore é frutífera. Só que eu quero lhe chamar a atenção para um detalhe interessante. No versículo 3, a palavra que é traduzida por plantada, ela é interessante. Porque a palavra chatal significa transplantar e não plantar. E há uma grande diferença entre plantar uma semente e transplantar uma árvore. Para a gente entender, quando uma pessoa nasce, ela é plantada na terra, na dimensão humana. Mas algo extraordinário acontece quando essa mesma pessoa, que foi plantada na dimensão humana, reconhece e confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Colossenses capítulo 1, verso 12 e 13 vai dizer, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas, e nos transportou
para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Que essa pessoa, ela é transportada de dimensão, ela é tirada em um lugar e é colocada em outro. O que é que o salmista está dizendo? Que tem um homem, quando ele não anda segundo o conselho dos ímpios, quando ele não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas ele tem prazer na lei de Deus, medita nela de dia e de noite. Ele é como uma árvore que é tirada do meio do deserto e é transportada para a beira de um oásis. Toda a estrutura dessa árvore, que agora estava comprometida pela ausência de recursos do local onde ela estava, que o seu destino seria a morte e viver infrutífera para o resto da sua vida, ela vai se tornar agora um referencial no meio do deserto, um referencial de vida, um referencial de refrigério, um referencial de comida, de abastecimento. As pessoas que trafegam pelo deserto, tudo que elas querem é encontrar uma árvore frondosa, porque elas sabem que o problema não está, a solução não está na árvore, mas está em tudo que ela está recebendo. Veja, irmãos, tudo que fizer prosperará. Tudo que fizer. Deus não pode abençoar o que você não faz. A bênção de Deus está ligada à ação do homem. E tem muita gente esperando que Deus lhe abençoe para depois fazer alguma coisa. Isso é uma anomalia, irmãos. Deus não abençoa o que você não faz. Deus só abençoa o que você faz. Tudo o que fizer, Ele não disse aquilo, tudo que você tocar vai prosperar. Talvez tenham lhe dito isso. Mas o que está escrito aqui é que tudo que fizer, Ele não lhe está lhe dando um poder mágico, com a varinha lá do nosso irmão Porter. Mas Deus abençoa o seu trabalho. Não é o que você pensa, não é apenas um sonho, não é apenas um desejo que vai ser abençoado, mas é o que você faz. A gente olha para a vida de Davi, irmãos, vê como Davi foi sucedido em todas as batalhas que ele lutou, como Davi prosperou, como Davi enriqueceu. Mas eu vou lhe dizer algo para você que tem enfrentado lutas, que tem enfrentado batalhas e talvez tenha corrido delas. Davi não enfrentava boneco de cera. Davi não lutava com boneco em videogame. As lutas que Davi enfrentava era de verdade. Era com inimigos, com espada de verdade. Quando você olha para Davi, você pode até pensar que era algo fácil. Quando você vê alguém que tem a bênção de Deus, parece ser fácil fazer o que ele faz. A impressão que você tem é que alguém se esforça menos e produz mais, enquanto alguém se esforça mais. Mas o segredo, irmãos, não está no que você está fazendo. O segredo não está no que você está guerreando, não está na sua espada mais amolada do que a do inimigo, não está no seu treinamento. A questão é que se você anda segundo o conselho dos ímpios, se você se detém no caminho dos pecadores, se você não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei de Deus, e nela você medita de dia e de noite, você é a pessoa desse salmo. E a promessa que está sobre a sua vida é que tudo que você fizer prosperará, porque você está plantado junto a um ribeiro de águas, e sobre a sua vida há uma ordem de multiplicação, sobre a sua vida há uma ordem de vida, sobre a sua vida há uma ordem de prosperidade. Por que não aconteceu, pastor? O que você fez para testar se isso é verdade ou não? No que você se lançou? Talvez você esteja esperando a água se mover. Talvez você esteja esperando um sinal. Talvez você esteja esperando uma resposta de alguma oração. Se é nesse caminho que você está, eu vou lhe dizer, a resposta da oração chegou para você hoje. Porque Deus já está lhe dizendo, você já está conectado comigo, as suas raízes já estão sendo nutridas por mim, mas para que haja prosperidade, faça, produza, se mova, se levante, se lance, porque eu posso lhe garantir, ainda que a ordem seja, vá vender picolé na praia. Eu vou lhe dizer algo, com a autoridade desse salmo, que um dia eu usei para a minha vida,
e me levantei de uma situação que eu estava sem direção já há quase 2 meses, e tudo na minha vida mudou por esse salmo, por essa palavra, quando eu entendi que o problema não era o que eu ia fazer, mas é aonde eu deveria estar. Porque se eu estivesse no lugar certo, com as minhas raízes no lugar certo, isso veio para mim. Ainda que eu fosse vender picolé na praia, o meu picolé seria o mais vendido da praia, e dentro de pouco tempo eu estaria com uma fábrica, uma franquia de picolé para vender, porque era Deus quem iria me prosperar. E é nisso que eu quero que você creia hoje. Não é passe de mágica. Não é simplesmente alakazam e você vai cavar no fundo de sua casa hoje e vai achar um pote de ouro. Mas você está nas características que o Salmo disse. Você está andando na lei do Senhor. Você tem sido fiel a Deus. Tem servido a Ele não por obrigação, mas por prazer. Você já encontrou prazer na palavra de Deus. O seu coração se alegra como de quem escreveu esse salmo, quando disse: me alegrei quando me disseram, hoje é dia de culto, eu quero que a minha família esteja comigo. Hoje é o culto, eu preciso chegar cedo. Hoje é o culto, eu vou mais com a roupa melhor que eu tiver. Hoje é o culto, eu estou indo me encontrar com meu Deus. Eu me alegrei quando me chamaram, vamos para o culto. Ou eu disse, hoje tem culto de novo? Ou eu disse, hoje eu estou muito cansado para ir para o culto? Ou eu disse, aquele pessoal do louvor vai cantar um tempo danado e vai tomar o meu tempo todo, eu já vou chegar depois do louvor, porque eu ouvi a ministração e vou me embora. Ou eu disse, será que é o pastor Samuel que vai pregar, porque ele só termina o culto tarde? Irmãos, não adianta eu querer mudar a regra e bater bolo de ovo com casca, porque não vai prestar. Mas eu fiz tudo o que mandou, a receita dizia que era 2 ovos. Ovos sem casca, irmãos. Tem que bater o ovo. Tem que misturar os ingredientes. Se fizer mal feito, o resultado é mal feito. Tem prazer na lei do Senhor, tem prazer em estar na presença do Senhor. Davi disse, eu preferia só estar um dia na presença de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. Aí Deus disse, esse homem aqui eu tenho que abençoar. Eu vou dar a ele uma força que nenhum outro homem tem. Quando o urso vinha sobre o homem, meu irmão, Deus disse, ô urso, você está atrapalhando o culto. O homem está tocando aqui para mim, urso. Meu filho, dá um fim nesse urso aí, volta a tocar, porque eu quero ouvir você tocar para mim. Chegou um gigante, começou a perturbar Israel. Ele disse, o povo parou de fazer festa, o povo está cercado, o povo está com medo. Meu filho, vai lá resolver aquele problema lá para mim. Eu quero o povo no culto, eu quero o povo me adorando. Mas quando eu coloco alguém no lugar de Deus, só vou terminar aqui. Se Deus gostar muito de você, Ele vai dar um jeito de tirar o seu ídolo. Se tem coisas na sua vida que Deus está tirando, se você está vendo que não é normal, um acidente atrás do outro, um problema atrás do outro, eu só estou lhe dando um sinal. É porque no seu coração, aquilo que Deus está tirando, estava no lugar dele. Era onde você estava tendo prazer. Era onde você estava correndo para dar a sua vida por aquilo. E Deus está dizendo, não é por aí. O seu prazer tem que estar na lei de Deus. A herança dos ímpios é essa terra, irmãos. A terra é de Deus. Se você está correndo atrás de ouro e prata, eu vou lhe dar uma notícia. Um dia eu vou morar numa cidade e o chão é de ouro. Esse diamantezinho que alguém pendura na orelha e fica, diamante. Lá eu vou olhar para um bocado de diamante que eu não sei nem de onde veio. É tudo de diamante lá, tudo de ouro. Isso aqui não é bíblico, não tome isso, porque tem gente que depois ainda vem perguntar, pastor, parece aquele negócio de Chaves, que quando o seu Madruga apanhava, Chaves ia perguntar, seu Madruga, sua vovozinha gostava, né? Apanhava de novo, toma! Às vezes me dá vontade de ser igual o Chaves, toma!
Isso não é bíblico não, irmãos, pelo amor de Deus, isso é invenção da minha cabeça, mas não. Quando diz assim, o pó da terra, né? O pó, você já viu o que Deus faz do pó? Meu Deus, eu vou ter que repetir isso 10 vezes. Não estou dizendo que está na Bíblia não, viu? E nem tome isso como doutrina, que amanhã alguém chega aqui me perguntando, pastor, onde foi que o senhor leu isso? Eu não li esse lugar não, é minha cabeça. E pode não ser verdade, pode ser mentira. Mas quando diz assim, o pó da terra, né? O pó. Às vezes a sensação que eu tenho é que depois que Deus construiu o céu, ficou um entulho lá de pó. Ele disse, eu vou fazer um jardim com esse pó. É por isso que quando o homem cava, acha uns restinhos de ouro. Aquilo foi o resto da construção do céu. Eu acho, viu? Vai dizer que... Não, mas não faz sentido, né? Aí o homem cava lá, acha uns pedacinhos assim de diamante, aí pendura no pescoço, quanto é um diamante de 1 milhão. Ô, irmão, isso aí foi feito do lixo lá da minha casa. Não é? É do escombro lá do céu. Quando Deus terminou de fazer, ficou aquele monte de entulho assim, eu disse, eu vou fazer um jardim aqui para eu vir passear. Deus não gosta de entulho, né? Não gosta de lixo, o Espírito vai mexendo aí, vai fazendo, aí o Espírito veio, fez a terra, fez o homem, só que aí o homem cava um buraco, acha um ouro, aí pendura no pescoço, batidão de ouro, aí está os anjos lá pisando no ouro, dizendo a bestalhada, um pedaço de batidão, de resto de piso do céu, já pensou? Cara com batidão de resto de piso, e achando que porque ele carrega aquele batidão, ele é mais importante do que os outros. Mas é brincadeira um negócio desse, né? Eu acho, irmão. Viagens do pastor. Mas o ouro no céu é verdade. Jaspe, o berílio, a cidade santa, cheia de pedras preciosas. Está tudo lá me esperando. Eu vou estar lá. Quem vai estar lá? Fique de pé, então nós vamos orar em nome de Jesus. A cidade santa nos espera, a herança dos justos. Quer ser bem-aventurado, sirva a Deus de verdade, irmãos. Quer ser bem-aventurado, sirva a Deus com alegria. Coloque Deus no lugar que Ele deve estar na sua vida. Quando você aprender a obedecer com alegria, Deus vai começar a mudar a sua história. Deus vai começar a mudar o seu quadro. Não deixe o caminho definir para onde você vai. É você que define o caminho por onde você vai. Os rios vão se aplanar. As terras vão ter que mudar de lugar para o povo santo de Deus passar. É o mar que tem que sair da minha frente, porque quem anda comigo é o Deus de Israel. Amém, queridos? Feche seus olhos, Pai. Confiamos no Teu nome. Confiamos, meu Pai, na Tua palavra. E pedimos ao Senhor que os Teus filhos, meu Pai, possam cada vez mais estar firmes, meu Deus, na visão e no propósito de que esse tempo que passamos aqui nessa terra é passageiro. Que não vamos, meu Pai, herdar isso aqui, nem vamos ficar por aqui, mas que nós estamos confiantes que o Senhor vai nos levar para morarmos com o Senhor na cidade santa. E é com essa fé que nós cremos nas bênçãos que o Senhor nos antecipou e disse que já nessa dimensão já começaríamos a desfrutar das coisas e das bênçãos, da dimensão que há de vir, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Tudo que há na terra é seu. E nós somos teus filhos, meu Pai. Mas nos ajude, Senhor, a entender as tuas leis. Nos ajude, meu Pai, a ter um coração obediente, um coração que não guarda mágoas, um coração que não guarda rancor. Nos ajude, meu Pai, a ser fiéis. Nos ajude, meu Deus, a renunciar aos prazeres da nossa carne que não agradam ao Senhor. Nós queremos alegrar o teu coração com a nossa vida. Queremos que o Senhor tenha prazer em nós que somos os teus filhos, que do céu, meu Pai, o Senhor possa ver a nossa conduta, o nosso comportamento e ter prazer em nos abençoar. Meu Pai, que a nossa vida seja um sacrifício agradável ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus bom e que a primeira palavra que
que o Senhor deu em relação ao homem foi para abençoá-lo. E a bênção de Cristo Jesus está sobre as nossas vidas, porque através dele fomos reconectados com o Senhor. E é isso que invocamos nessa noite. Bênção sobre a vida dos teus filhos. Bem-aventurança sobre a vida dos teus filhos. Que em tudo que eles vierem a fazer, eles venham a prosperar pelo poder do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com a igreja. A igreja diz: Deus abençoe, queridos, e uma semana de vitória em nome de Jesus.